Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poupar para Render, feito especialmente para você que recebe seu salário no Itaú e quer só descomplicar a sua relação aqui com o dinheiro de uma forma simples e didática. Meu nome é Luiz, sou especialista no mundo de meios de pagamento aqui no Itaú, youtuber há mais de 8 anos e vou fazer aqui para vocês a minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, de cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando uma calça jeans, uma camiseta bege mais escuro. No papo de hoje, nós vamos falar sobre controle financeiro, que é um papo super importante, mas muitas pessoas acabam não levando muito em consideração ou falando aqui no dia a dia. E para esse papo de hoje, eu convidei aqui o Juan e a Milena, que vão se apresentar aqui para cada um de vocês, para a gente começar esse papo de hoje. Então, Milena, Juan, sejam super bem-vindos aqui para o nosso bate-papo. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou a Milena Brandão, eu sou especialista em investimentos aqui no Itaú. Sou uma mulher preta, de olhos, cabelos pretos, estou usando um macacão bege e sou formada em relações públicas com especialização em inteligência de mercado e sou planejadora financeira CFP. E vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês hoje. Obrigado, Milena. Juan, fique super à vontade. Muito obrigado, pessoal. Muito prazer estar aqui de novo. Eu sou o Juan, da área de sustentabilidade do Itaú, sou youtuber há 8 anos e vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, uso cabelos castanhos ondulados, hoje eu uso uma barba preta e estou com uma camiseta azul escrito Feito de Futuro. Muito prazer estar aqui de novo, pessoal. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, Juan. E vamos, como eu sempre digo, partir do começo, né? Tem uma experiência que ela é muito comum para todas as pessoas, que é receber o salário, receber o seu recurso, e muitas vezes não sobra dinheiro para fazer os planos de vida e ter mais liberdade financeira. E nesse contexto, gente, eu queria entender um pouquinho aqui com vocês, qual que é a importância do controle financeiro aqui na vida de cada pessoa? Olha, eu posso começar? O controle financeiro é importantíssimo. É muito importante que você tenha uma visão 360 mesmo da sua vida, que você entenda o que acontece ali. Eu costumo dar um exemplo, sabe aquele exemplo do ovo e da galinha? Então, eu costumo dizer que o que nasceu primeiro, o seu planejamento, a sua meta ou o seu orçamento? Porque com um bom orçamento, com um bom controle financeiro, é que eu consigo alcançar as minhas metas e os meus sonhos. Então, o controle financeiro é super importante para que eu consiga, de fato, entender o que está acontecendo na minha vida e conseguir planejar realmente o futuro. Legal. E eu acho que é por isso que o controle financeiro ele acaba sendo um dos pilares mais fundamentais da nossa saúde financeira. É de onde eu tenho que partir, justamente o que você falou. Entendendo 360 como está a minha vida, e isso me permite fazer escolhas, tomar as decisões que me aproximam dos meus planos, mas também que me ajuda a não tomar uma decisão muito emocional. A partir do momento que eu sei como estão as minhas contas, como estão os meus gastos, aí eu tenho como decidir melhor. Então, é o ponto de partida para a gente. Legal. Dá para ver que ter um controle financeiro faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Mas aqui o que o nosso público quer saber, né, como que a gente começa? Até que ponto vai o controle financeiro e a partir disso como que a gente faz esse planejamento aqui de orçamento, né? Aí, sendo o controle esse espaço para você saber como está toda a sua vida financeira, então, logo você tem que escolher onde você vai anotar. Eu preciso ter um suporte para acompanhar isso. A gente já talvez tenha até comentado em outros vídeos já, mas aqui a questão é onde você fica mais confortável de fazer esse controle. Eu sou melhor com uma planilha de computador, com um caderno para anotar, ou mesmo no celular. O importante é saber onde você vai concentrar essa informação. Aí você começa a anotar. Aqui, até lembrando uma coisa importante, é muito comum a gente pensar que eu tenho que anotar no meu controle de orçamento o que eu ganho e o que eu gasto. Na hora de escrever o que eu ganho, é muito comum eu só lembrar do meu salário, se eu sou uma pessoa assalariada. Nesse momento, considere tanto o seu salário quanto qualquer outra fonte de renda. Então, eu faço um bico, um trabalho temporário, entra na conta, eu recebo alguma verba a mais, por exemplo, alugo um imóvel, eu recebo. Então, trazer para cá. E para a gente conseguir atuar, então, melhor, planejar, ter essa visão de futuro, como a Milena falou, a gente tem que começar a entender os gastos com mais inteligência.
tem algumas formas de eu organizá-los. A primeira, eu acho que é a mais importante, que ajuda a gente a começar a decidir, né, desde o momento zero, é separar os gastos que você anotar na sua planilha, no seu caderno, onde você escolheu, entre fixos e variáveis. Eu vou chamar de tipos de gastos. Os gastos fixos são de um tipo que não importa o quanto eu uso, eles vêm o mesmo valor todo mês. Por exemplo, o valor do aluguel, de uma prestação que você paga de algo, tem essa característica de fixo. E o gasto variável, ele muda, ele varia, como o nome diz, em função do uso. Então, quanto mais eu gasto, por exemplo, com alimentação, com lazer, maior fica a minha conta nesse tipo. Então, para mim, esse é uma primeira camada do controle financeiro que a gente tem que observar. Legal, entendi, Juan. E como que a gente organiza tudo isso, gente? Posso falar. Vai lá. Sobre a organização dessas despesas, eu costumo falar muito sobre planejamento de despesas. Eu gosto de começar citando aqui o cartão de crédito, que normalmente no orçamento das pessoas é uma linha. Cartão de crédito, habitação, alimentação. Não, mas no cartão de crédito cabe tudo, principalmente para as pessoas que usam o cartão de crédito para tudo, para acumular pontos e tudo mais, que é uma estratégia muito legal. Mas a gente precisa de fato fazer esse planejamento de despesas. Então, como o Juan falou, temos os gastos fixos e variáveis. Mas o que que vai entrar nos meus gastos fixos? E o que que eu estou tornando gasto fixo? Então, eu tenho uma prestação de um financiamento imobiliário ou eu tenho meu aluguel, eu preciso realmente da moradia, eu realmente preciso ter esse gasto de alguma forma. Então, ele é de fato um gasto fixo. Então, eu tenho alimentação, por exemplo, mas o que que eu vou consumir? O que eu vou comprar? Qual a minha meta naquele valor? Quanto eu posso gastar por mês? Transporte. O que eu estou gastando enquanto transporte? É um gasto que ele pode ser pode até entrar como fixo ou variável. Por quê? Se eu uso muito metrô, eu tenho um valor. Mas se eu uso muito aplicativo, de transporte, eu posso ter um valor muito maior. Então, separar os gastos fixos e variáveis, que seriam os gastos fixos, aqueles que eu não consigo abrir mão realmente, eu preciso para viver, e os variáveis são aqueles que eu posso, de repente, reduzir o custo, posso otimizar de uma maneira mais inteligente. Então, eu gosto muito do planejamento de despesas nesse sentido. Então, eu vou colocar ali na minha planilha, no meu aplicativo, na forma que eu escolhi fazer, quanto eu posso gastar em cada categoria de gasto. E eu gosto bastante do planejamento de fatura também, porque eu não sei se vocês já viram esse termo da fatura fantasma, eu acredito nele. É aquela fatura que te assusta quando chega e você não se reconhece na pessoa que gastou todo aquele valor. Então isso é muito presente na vida das pessoas, né. Então, quando eu abri aquela fatura, olhei tudo que ela tem ali e trouxe a realidade da fatura para o meu orçamento. Então eu gastei tanto aqui os meus gastos fixos tem alguns deles aqui, eu tenho gastos variáveis que estão entrando aqui nessa fatura também, então eles precisam sair da fatura e entrar no orçamento, porque o orçamento é essa visão de futuro, de quem eu serei daqui para frente. Perfeito, perfeito. E lembrando que no app do Itaú existe a funcionalidade de gestão de gastos por categoria. Então você consegue fazer exatamente isso que a Milene e o Rô trouxeram aqui, de forma super automatizada e simples aqui no aplicativo do Itaú. Gente, muito bacana, bastante informação aqui. Eu acho que quanto mais profundidade a gente tem sobre o controle financeiro, a gente consegue fazer um planejamento orçamentário aqui muito melhor, né? Mas o que que a gente faz aqui agora com tantas informações, até para a gente poder tomar aqui as melhores decisões? Essa é a pergunta de ouro, né? Se a gente vai ter esse trabalho de organizar tudo, de olhar tudo com detalhe, como eu decido melhor a partir disso. O que eu deixo muito aqui pensando na minha área de formação do consumo é que o controle de orçamento, uma vez que você tenha tudo, você consegue identificar coisas interessantes para melhorar a sua vida financeira. A principal para mim é o que a gente chama aqui do Itaú de desperdício financeiro. O que é desperdício financeiro, Juan? É aquele gasto que está lá, que ele vai aparecer no seu mês, no outro, mas que ele não melhora a sua qualidade de vida, não está te deixando mais feliz, mais completo em alguma coisa, e não está te aproximando dos seus planos. É, por exemplo, aquela assinatura da academia que às vezes acontece comigo, você fica pagando, mas não vai. Do streaming, que às vezes você tem uns 6 serviços para ver vídeos, ver séries, mas você usa um, ou às vezes nem está usando no momento. Então são gastos que não tem muito sentido e seria fácil cortar, sem você estar perdendo nada de fato.
E aí uma outra coisa que você pode acabar observando, tendo seus gastos todos juntos, é que alguns são opcionais, ou às vezes a gente costumava chamar de supérfluo. É um gasto que ele até melhorou sua qualidade de vida, realizou um plano pequeno, mas que talvez não fosse o momento. Então você identificar também quais gastos talvez estejam demandando muito para ajustar, já te ajuda a ter mais folga no orçamento, além de realizar planos, guardar dinheiro, ter mais segurança no geral. Essa é uma primeira coisa que eu acho que dá para fazer a partir dessas informações do controle. Perfeito. Eu complemento a sua fala, Juan, falando da questão do planejamento de salário. De que forma você organiza o seu salário? As pessoas não sabem nem quanto ganham. E é verdade. E é super importante que você entenda qual a sua renda realmente líquida, para que você consiga olhar para ela e falar: o que que aconteceu aqui? Eu zerei dentro do meu orçamento, eu zerei no meu mês, não sobrou nada, recebi o meu salário, paguei as minhas contas, sobrou algo? Se sobrou, eu posso guardar, eu posso investir. Não sobrou, eu realmente zerei. Então, de que forma eu vou reduzir aqui as minhas despesas, começando pelas variáveis? Ou faltou dinheiro, né? Faltou dinheiro no meu mês, sobrou em dívidas, em gastos. De que forma eu vou, além de reduzir, ainda de repente gerar uma renda extra, fazer algo? Aí já é uma estratégia um pouco mais urgente, digamos assim. Então, a partir disso, a partir do momento que eu entendo se eu terminei o mês no positivo, no 0 a 0 ou no vermelho, né? Ou enfim, com uma falta realmente, eu consigo olhar para esse orçamento e ver o que eu posso retirar também, porque nem tudo é super importante, ou mesmo alguns gastos fixos eu posso flexibilizar. A própria habitação é isso. Poxa, será que o meu maior gasto é com a habitação e eu vou precisar morar em um bairro um pouco mais barato, com custo um pouco menor? Eu vou trocar realmente o meu transporte por aplicativos pelo metrô, o ônibus. Então é sobre isso. Muito bom, dicas valiosíssimas, pessoal, aqui, super importantes aqui também para a gente poder cuidar melhor e ter esse planejamento financeiro de forma super, controlada. E caminhando aqui também para o nosso fechamento, tem mais alguma dica que vocês entendem que é útil para o público que está nos assistindo aqui, que vale compartilhar aqui olhando para esse controle, para esse planejamento? Acho que aqui eu posso começar dizendo que acho que a gente conseguiu expressar aqui as principais dicas que a gente tem para controle financeiro, mas a gente entende que não é simples começar. Então, às vezes, por eu sentir que eu não conheço, ou por ser desconfortável mesmo olhar como estão as minhas decisões financeiras, às vezes não é simples, mas que vale a pena, que faz sentido você poder ter esse planejamento e assumir ali o lugar do piloto na sua vida financeira. Então, deixo como dica final esse reconhecimento de que sim, pode ser difícil no começo, mas que vai valer a pena você entrar nessa jornada. Perfeito. Eu diria que, por mais difícil que seja, falamos bastante aqui sobre o planejamento, sobre o orçamento, e é muito comum que as pessoas olhem o mensal apenas. Poxa, sobrou dinheiro no meu mês, deu certo, não deu, mas a sua vida não é o mensal. É super importante, eu recomendo realmente um planejamento anual, porque existe uma sazonalidade na nossa vida. Então, qual o mês aqui que eu tenho mais aniversários da minha família e eu vou comprar mais presentes? Exatamente. Não é verdade? Muito bom. Parece algo muito comum, mas é comum e realmente traz um impacto financeiro grande. Então, no final do ano, planejamento de férias, eu quero viajar o ano que vem, por exemplo, com quanto tempo eu comecei a planejar, de que forma a minha vida acontece em cada mês e como eu consigo me planejar para imprevistos, porque o imprevisto ele vai acontecer, seja ele muito bom, seja ele não tão bom. Então, de que forma eu estou preparado para isso? E a minha dica final aqui seria, para você que ainda não começou, comece, porque quando a gente começa, tudo começa com a gente. Então, eu comecei a me organizar melhor, eu tenho uma visibilidade do meu orçamento, eu comecei a guardar, eu consigo trazer a minha meta, eu consigo trazer o meu sonho mais próximo da minha realidade. Então, quando você começa, tudo começa, apenas comece. Pessoal, amei a nossa conversa de hoje.
E para você que está nos assistindo, que quer ter um controle financeiro, que quer ter um planejamento melhor aqui da sua vida, como nós trouxemos aqui, tem que ter um ponto de partida, tem que ter um início. Trouxemos dicas aqui super valiosas aqui sobre gestão de gastos, sobre controle de renda, quando você tem aqui até a vírgula sabendo quanto que você recebe, o quanto que você pode utilizar. Então, são dicas aqui valiosíssimas e, de novo, comece. A partir do começo a gente consegue ter essa evolução na linha do tempo. Juan, Milena, novamente super obrigado aqui pela participação e pelas dicas valiosas que vocês trouxeram. E se você que nos assistiu conhece alguém que está precisando ouvir esse nosso bate-papo de hoje, quer saber mais, curte, compartilha e nós te aguardamos aqui para o nosso próximo episódio aqui do Poupar para Render. Até mais. Até mais, pessoal.